Ter um partido político ao seu lado está fazendo muita falta para Bolsonaro. Todos aqueles que têm posição de mando precisam nomear seus auxiliares. E na política isso é particularmente importante, porque o político precisa ter auxiliares de sua confiança. É disso que vou falar agora. Antes, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. Nós estamos vendo a substituição do diretor-geral da Polícia Federal e do ministro da Justiça. Em ambos os casos, Bolsonaro está buscando o quê? Amigos dos filhos, amigos da família. Vemos aí fotos deles, né? Tá circulando na internet várias fotos deles juntos. O que isso simplesmente mostra do ponto de vista do seu entendimento sobre como funciona uma burocracia? Poderia ser burocracia privada, nesse caso é burocracia pública, e é a mais importante do país, que é a Presidência da República. Ela funciona por relações de confiança. Você precisa confiar em seus auxiliares. Vamos tomar como exemplo o ministro da Justiça de Lula, Márcio Tomás Bastos. Na época que Márcio Tomás Bastos foi ministro da Justiça, ninguém se lembra de grandes crises políticas, porque Márcio Tomás Bastos era alguém de estrita confiança de Lula. Ele não era afiliado ao PT, não tinha militância partidária dentro do PT, mas ele era alguém do relacionamento de longo prazo de Lula, que havia ajudado Lula em inúmeras causas advocatícias dos sindicatos metalúrgicos, em situações de prisão. Enfim, Márcio Tomás Bastos tinha um longo currículo de colaboração com Lula, direta com Lula. Então ali se cria, você começa a trabalhar junto, então você passa a conhecer aquela pessoa e vê que é afinado e está contigo, e aí nomeia para o ministério, uma relação de confiança. No parlamentarismo, como é? Nos regimes parlamentares, os ministros são deputados, eles já convivem em seu partido político. Tomem lá o exemplo clássico do parlamentarismo do Reino Unido. Todos os ministros, todos, sem exceção, são deputados, eles vêm do parlamento, porque já têm as relações de confiança, militam, têm vida partidária, estão juntos. Quando Bolsonaro assume, ele chama Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Uma figura que ele não conhecia, né, útil do ponto de vista do marketing, de sua campanha, mas ele nunca havia trabalhado junto com Sérgio Moro. Não havia nenhuma relação de confiança, por um lado. Por outro lado, Bolsonaro foi eleito sem um partido político, todo mundo sabe disso. O PSL era mínimo antes da eleição, os deputados que foram eleitos, muitos deputados, pouco mais de 50, que foram eleitos pelo PSL, foram por conta do voto puxado por Bolsonaro, mas ele não conhecia. Aquilo, na verdade, era só nominalmente um partido político, um agregado de gente, né, que não se conhecia e que não tinha anteriormente estabelecido relações de confiança. Então vai lá Sérgio Moro. Aí Sérgio Moro age, como você não estabeleceu relação de confiança, você não consegue sentar para conversar. Vamos imaginar, Lula e Márcio Tomás Bastos conversaram muito antes de Lula ser presidente e Márcio Tomás Bastos ser ministro. Então na hora ali eles sentavam, no governo sentavam para conversar. Márcio, por que não vamos nessa direção? Você conversou com fulano, Márcio Tomás Bastos provavelmente respondia, Lula, talvez seja melhor isso. E ali eles chegavam no acordo. Por quê? Porque tem antes uma relação de confiança. Coisa que nunca aconteceu com Sérgio Moro e Bolsonaro. E aí, em algum momento, né, se nunca aconteceram conversas nas quais um tente persuadir o outro, ainda que houvesse uma hierarquia, um é presidente, outro é ministro, mas uma conversa minimamente com bases anteriores de confiança, porque elas não existiam, você não consegue. Então aí, quando o ministro toma uma decisão, o presidente fica desconfiado. E aquilo tem a chance de haver uma escalada, até que chega um ponto que diz, olha, eu estou com um auxiliar aqui, que eu nunca confiei, ele nunca confiou em mim, eu sinalizo para ele algumas decisões que eu gostaria que ele tomasse, né? Isso é impensável, isso jamais aconteceu entre Lula e Márcio Tomás Bastos. Para ficar nesse exemplo, né? Existem muitos outros exemplos. E aí o que acontece? Sérgio Moro sai. Na hora que Sérgio Moro sai, o que seria normal se alguém tivesse um partido político? Você ia atrás de um jurista do partido político ou mesmo de um político.
O Ministério da Justiça já foi ocupado, o governo Fernando Henrique, por Renan Calheiros. Você pode ter alguém mais político realmente, não precisa ser um jurista no Ministério da Justiça. Só que Bolsonaro não tem esse partido político. Então é muito interessante, tem uma lógica isso, né? Então ele vai atrás de quem? É como se o partido político de Bolsonaro hoje fosse a família, né? Os 3 filhos. Então ele vai atrás de gente que se relaciona, relação de confiança. Né? Exatamente isso, são relações de confiança com a família e não relações de confiança com o partido. Relações de confiança calcadas, sim, tem uma ideologia, claro, tem uma proximidade, tem lá foto do novo diretor da Polícia Federal em festas com os filhos de Bolsonaro. Né? A relação de confiança entre Lula e Márcio Tomás Bastos foi constituída em torno de temas políticos, em torno de questões políticas, né? O que é relevante para efeito de governar. A relação de confiança estabelecida entre os filhos de Bolsonaro e as figuras que agora vão ocupar esses cargos, né, que já passaram a ocupar esses cargos, são relações que eventualmente são relações sociais, né, e não necessariamente políticas. Tá? Mas é isso que ele está fazendo. Toda vez no governo você precisa ter um partido político e nós não temos isso. Então o partido político, no caso do Ministério da Justiça, né, nessa nomeação aí, Jorge Oliveira, enfim, provável, mas isso só está mostrando que se não for ele, vai ser alguém da relação de confiança, como foi o caso do diretor-geral da Polícia Federal. Eu estou mostrando para você o quê? Há uma lógica por detrás disso. A lógica é ter em cargos pessoas nas quais você possa confiar. E quando você não pode confiar, são pessoas que representam partidos políticos. E aí entra o eventual papel do Centrão no governo Bolsonaro, que não está claro como irá acontecer. Né? Já houve uma aproximação, já houve uma distribuição de cargos para figuras do Centrão, mas nós não sabemos se isso irá prosperar, se irá se enraizar, se aprofundar, ou se Bolsonaro irá recuar, irá brigar com o Centrão por qualquer razão que seja. O que nós estamos vendo é que você precisa, no governo, ocupar os cargos em função de alguns critérios. Critério regional é importante, representar regiões, estados do Brasil. Critério partidário é importante e o critério da relação de confiança, que em geral vem junto com o critério partidário. Quando você não tem o partido, a relação de confiança se estabelece com a família. Ora, é lamentável? É lamentável. Foi o que nós escolhemos. Foi o que o sistema político brasileiro escolheu. O sistema político brasileiro ofertou ao país candidatos a presidente sem lastro partidário, sem lastro de partido político. Bolsonaro não foi o único com essa característica. Foi o eleito, mas não foi o único. Outros candidatos, se tivessem sido eleitos, teriam exatamente os mesmos problemas que Bolsonaro tem do ponto de vista da formação de governo, de ter ao mesmo tempo no governo pessoas nas quais ele possa confiar e que tenha afinidade política, porque passaria por dentro do partido político. Eu sempre me recordo, Bolsonaro já havia tomado posse, Lula ainda estava preso, foi, se eu não me engano, a primeira entrevista de Lula na prisão, foi lá Mônica Bergamo, enfim, o UOL, e em algum momento da entrevista Lula diz, olha, o grande problema de Bolsonaro, o grande problema para ele governar é que ele não tem partido político. Bolsonaro poderia formar esse partido político, não formalmente, Aliança pelo Brasil, um partido formalmente formado, que em algum momento será para disputar essa ou aquela eleição, mas ele poderia congregar em torno dele, ser um elemento de união. Ele não, já é tarde, ele não vai mais fazer isso. Ele poderia ter feito isso a partir do início do seu governo. Fazer um grande partido de direita no Brasil. Charles de Gaulle fez isso na França. Charles de Gaulle estruturou a direita na França por meio de um grande partido político. Só que Bolsonaro não tem a capacidade política, a inteligência política, até dá pena, né? Charles de Gaulle deve estar se revirando no túmulo comigo fazendo essa comparação aqui. Mas ele poderia ter feito isso para tentar dar governabilidade, uma melhor governabilidade para a sua gestão. Então é isso que nós estamos vendo. Pode ser que não saiamos disso.
tá? Que as relações de confiança se deem sempre em torno da família, dos filhos de Bolsonaro. De novo, repito, tenha sempre isso em mente. É a falta que faz partido político organizado, partido político forte. Nós falamos só de nomes e falamos muito pouco de partido político. Em outros países do mundo, as pessoas falam sim de nomes, de líderes, mas também falam dos partidos. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. Um abração.